Bom dia para você, louvado seja Deus. Estamos aqui mais um dia para estarmos compartilhando a mensagem de Deus com a sua vida, trazer o recado de Deus que o Senhor manda para te entregar. Está orando com você. Estamos aqui para o crescimento do reino. Então, nesse momento, eu quero compartilhar com você aqui uma mensagem que fica aqui no livro de Mateus, no capítulo 21, e o versículo 31, diz o seguinte: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ainda o versículo 32 diz: Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Louvado seja Deus. Essa mensagem aqui é muito conhecida de todos. Jesus resolve ter com discípulos. Os discípulos estavam lá, já tinham entrado no barco, tinham andado bastante. E Jesus resolve ir até os discípulos por cima do mar, de uma maneira diferente, né? Vai por cima do mar, andando, só que era noite. E os ventos estavam, a Bíblia diz que os ventos eram contrários. E eles tentavam remar e tentavam ir na direção em que eles gostariam e queriam de ir, mas não estavam conseguindo. Os ventos estavam soprando muito e era contrário, e de repente, no meio de tanta luta, Jesus resolve aparecer. Só que Jesus resolve aparecer de uma maneira diferente. Ele não aparece de uma maneira normal, como eles estavam esperando. Eles estavam esperando que Jesus aparecesse em um outro barco, se ele aparecesse ali, né? Que seria em um outro barco. Eles não estavam esperando Jesus naquele momento. E de repente Jesus aparece, só que andando por sobre as águas, e eles se assustam quando vê ele andando por sobre as águas, porque eles nunca tinham visto ninguém andando por sobre as águas. E o próprio Jesus nunca tinha feito isso para que eles pudessem ver. Então, naquele momento, ele se assusta e Jesus disse: Olha, vocês não precisam ter medo, sou eu. Sou eu que estou aqui, né? Eu estou aqui no meio dessa ventania forte, no meio desse vento contrário. Eu estou aqui, eu vim para socorrer vocês, eu vim para ajudar vocês. E Pedro, meio que duvidando, diz: Olha, Jesus, então se realmente é o Senhor, então me dá uma ordem que eu também vá ter com o Senhor aí andando por sobre o mar. E Jesus disse: Vem. E ele foi, desceu do barco, pisou em cima da água e começou a andar firme por cima do mar. E de repente a Bíblia diz que ele reparou nos ventos. E quando ele reparou nos ventos, ele teve medo. Ou seja, a sua fé diminuiu. E quando ele teve medo, quando Pedro se assustou ali com o vento, ele começou a afundar. E depois que ele começou a afundar, ele não teve mais uma reação firme para dizer: não, eu vou voltar para cima das águas. Então Pedro não teve mais aquela reação: eu vou voltar de novo, vou ficar de volta sobre as águas andando. Não, ele começou a temer, e quanto mais temia, mais afundava. Quanto mais temia, mais afundava. E aí ele percebeu que não tinha saída para ele. E grita para Jesus: salva-me ou socorre-me. Ele pediu ajuda a Jesus naquele momento. E Jesus foi até ele, pegou em sua mão. Aí disse a Pedro: Olha, Pedro, homem de pequena fé. Pôs ele em cima das águas de novo. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então é importante aqui eu e você observar uma coisa muito interessante, que Deus pode ter me dado uma palavra, uma profecia, pode ter me entregado uma profecia, uma promessa. Ele pode ter falado claramente comigo e eu iniciado a fazer aquilo que ele me deu ordens para fazer. Ou seja, você que está me ouvindo, Deus pode ter te ordenado você fazer algo e você começou,
Você iniciou a fazer, mas você parou. Quando Pedro estava naquele momento, ele começou a andar na direção de Jesus, e de repente ele observa os ventos contrários e ele parou. E a partir do momento que ele parou, ele começou a afundar. Então você pode ter ouvido uma mensagem de Deus, uma profecia, uma promessa de Deus, uma direção de Deus. Você pode ter tido direcionamento de Deus e você começou a caminhar nessa direção, mas de repente os ventos começaram a soprar contrário, ou seja, as coisas não aconteceram como você achava que era para acontecer, porque ele foi até Jesus, ele achou que ia fazer uma calmaria, que ele estava andando até Jesus, e de repente os ventos eram contrários, e ele começou a reparar nos ventos, e os ventos ficaram mais fortes, testando a fé dele, e ele parou, e quando ele parou, ele começa a afundar. Então você pode ter andado, dado passos por fé, andando na direção em que o Senhor te ordenou, mas agora você deu uma estacionada, você deu uma parada, porque as coisas não estão acontecendo como você achou que deveria acontecer. Então você pausa no momento e infelizmente quando eu e você pausa ali, a gente em vez de progredir, andar para frente, a gente começa a ser submergido, começa a afundar, naufragar, começamos a ir para baixo, porque a falta de fé é aquilo que me faz regredir. Quando eu estou crendo, eu estou andando, eu estou indo firme, mas quando eu estou temendo, ou seja, quando eu não estou acreditando tanto, ou estou reparando em coisas contrárias, que vem desaprovar o que a minha visão enfatuada achava que realmente ia acontecer, e de repente eu observo que não está acontecendo as coisas como eu queria, então me causa aquilo medo, me causa aquilo um estágio que me faz parar. Então aquilo ali é porque a minha fé está pequena. E quando a minha fé diminui, eu começo a perder. Só Jesus agora para chegar e socorrer você. É o que Jesus disse: tem de bom ânimo. Eu venci. Olha, bom ânimo, nada de desespero, nada de desistir, nada de parar. Você vai avançar e agora mais firme, mais forte. Com certeza. Mais firme, mais forte. Olha, a Bíblia diz que Jesus põe ele sobre as águas de novo, pega na mão dele, põe ele sobre as águas e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então eles voltam para o barco. Jesus volta com Pedro andando para o barco. E a Bíblia diz que quando eles entram no barco, o vento cessa. Por que o vento não cessou antes? Porque era um teste para a fé de Pedro. O que está acontecendo agora é teste para a minha fé e para a sua fé. Você é capaz de acreditar e continuar perseverando? Você é capaz de acreditar e continuar crendo, confiando que realmente vai acontecer, realmente andando, dando passos de fé? É o que Deus quer de você. Porque às vezes Deus nos ordena a fazer coisas e depois vem o nosso teste de fé, o nosso teste. E às vezes, dependendo, se eu reparar na situação, a minha fé vai diminuir. Eu serei um homem de pouca fé. Você será um homem de pouca fé. E você, mulher, será uma mulher de pouca fé. Se você reparar na situação em volta, nos ventos contrários, porque isso é um teste para a minha fé, é um teste para a sua fé. E você precisa superar isso. A Bíblia nos mostra ali que as pessoas dão aquelas voltas em volta da muralha de Jericó. Eles precisavam acreditar, porque até o 6º dia não caiu muralha nenhuma. Eles precisavam dar passos de fé e continuar andando. No 7º dia teria que dar 7 voltas. E o que iria garantir que essas muralhas iriam cair? A pessoa andando em volta de muralhas, marchando, tocando trombeta. O que garantia que isso ia cair? Essas muralhas tão poderosas. O que garantia era a palavra de Deus. A palavra de Deus criou agora tudo que você está vendo aí, esse céu, essa terra, tudo que você consegue ver agora,
Foi criado pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o que garantiu que as muralhas de Jericó caíssem, é o que vai garantir que você vai ter vitória. A palavra de Deus é o que garante que você vai tomar posse do que Deus te diz. Mas você precisa ter passos, dar passos de fé, confiante, continuar confiante. Eu lembrei agora de uma parte de algo que aconteceu. Eu lembro de uma irmã que ela chegou até a mim. Nós estávamos nas quartas-feiras, eram os cultos que se chama culto de oração. Era o culto que a gente mais orava e as pessoas costumavam fazer campanhas, fazer propósito nas quarta-feiras. E essa irmã chegou até a mim numa quarta e disse: pastor, eu gostaria que o senhor me ajudasse em oração. E nós temos o dever de orar. Não é um presente nosso que nós damos para vocês, não é uma bondade os pastores orar por vocês, não. É uma obrigação. O pastor ele é obrigado, é uma obrigação que ele tem de orar pelos membros, de orar pelas ovelhas do Senhor. Não é bondade e mérito próprio. O profeta Samuel, quando foi entregar o seu cargo, que ele era juiz e foi entregar o seu cargo para Saul, porque Saul agora ele iria reinar e ia julgar as causas de Israel. Então Samuel diz o seguinte, que estava entregando o seu cargo, mas ele estava dizendo o seguinte ali: longe de mim eu pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês, pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. Então é uma obrigação da gente orar. Ela chegou lá e disse: pastor, eu gostaria que o senhor me ajudasse. Era uma jovem ela, em oração. Eu digo: qual é a sua petição? Ela disse: eu gostaria muito de casar com um rapaz, eu gosto dele, eu queria casar com ele. Aí eu disse: tudo bem, a gente ora, Deus faz um milagre. Ela disse: mas tem um porém. Ela era porque as pessoas mesmo, eles mesmo se julgam. Ela mesmo se julgou. Então ela disse: mas esse rapaz é um rapaz de uma classe. Ela era pobrezinha, por assim dizer. Esse rapaz era de uma classe média alta. Ela dizia: olha, a minha qualidade, ela era bem moreninha. E a qualidade das moças que tá lá em volta dele são branquinhas, tal, aquela coisa toda. Tem muita condição financeira e eu não tenho condição de competir com essas moças. Não tem como ele me escolher. Eu disse: para Deus nada é impossível, não é? Vamos orar? E então oramos. Graças a Deus, eles estão lá casados e bem casados. Então ele olhou para ela e no meio de todas, o coração dele gostou mais dela. Ela era pobre, ela se achava morena, bem morena. Então era uma coisa que ela se julgava assim, para ela se comparar com as outras lá. Ela mesma que fez a comparação dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela que se comparou me falou que não tinha como competir com aquelas moças. A gente não precisa competir com ninguém. Você não precisa. Aqui a vida não é uma competição. A vida aqui de quem serve a Deus é fé. Não é competição. Tá? As ovelhas são do Senhor. As ovelhas não são dos pastores. Ninguém está competindo com ninguém aqui. Apenas eu tenho que ter a responsabilidade de orar por quem Deus põe no meu caminho para me orar. Então você não está competindo aqui. Pedro não estava competindo com o vento, não. Não estava concorrendo com os outros apóstolos, não era concorrência. É questão de fé, obediência, obedecer o que Deus te dá para você fazer. E ali Pedro, ele achava que o vento estava concorrendo com ele. Não, o vento era um teste de fé para te ajudar aí, para você ficar mais forte. Jesus, ele está no meio desse vento aí.
O vento está contrário e está com você aí no vento contrário. Você precisa utilizar a sua fé. Aí aquela moça, ela namorou com aquele rapaz, ele gostou mais dela, ele casou com ela, ela tem o quê? 2 filhos com ele, tem um filho, puxou ela bem moreninho, lindo rapaz, a filha, bem galeguinha, puxou a ele, muito linda também, a menina. Então ficou uma família linda, estão lá abençoados por Deus, glória a Deus por isso. Mas que você tem que manter a sua fé viva. O vento está soprando o contrário, ou seja, a situação. Eu calculei que isso iria ser assim, mas não aconteceu. Isso foi a sua visão. Mas a visão de Deus é testar a sua fé para ver se você confia realmente na palavra que Ele te deu. Então, tudo que pode estar falando contrário ao que está acontecendo no momento é apenas um teste de fé. Continue obedecendo, não olhe para os ventos, olhe para Jesus. Pedro, ele estava andando na direção de Jesus, reparou nos ventos, parou de andar. Então não repare nas situações contrárias. Repare em Jesus, ou seja, olhe para a palavra dele que te mandou fazer algo e você obedece e você terá vitória. Então você não será chamado homem de pequena fé, mulher de pequena fé. Mas se no momento você está reparando para essa situação adversa e você parou de crer, parou de confiar, parou de esperar, parou de lutar, então você está sendo um homem e uma mulher de pequena fé. Então, hoje o Senhor me enviou aqui para que você possa andar por sobre essas águas. Essas águas não vai te submergir. O Senhor põe agora a sua mão, a mão do Senhor na sua mão e está te colocando sobre as águas. As águas queriam submergir você para você olhar para trás, para você regredir, para você perder. Mas Jesus veio aqui dizendo, não, você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Essas águas, esses ventos, nada pode parar você. Você tem que andar por fé. Jesus está dizendo o seguinte, olha para mim, olha para o que eu falei. Confia no que eu falei, porque vai acontecer o milagre sim. Vai acontecer sim, porque as minhas palavras não voltam vazias. Louvado seja Deus. Aí aquela jovem creu, a gente orou e eu fiquei orando por ela e Deus abençoou. E aí a gente não entende as coisas às vezes e nós não podemos julgar nada nem ninguém. E de repente eles foram morar juntos sem casar no papel. E eu, como eu sempre fui muito rígido, aquela questão toda, eu fiquei e falei com Jesus, não foi isso que eu pedi. Eu quero o casamento no papel, eu quero a coisa tudo certinha do meu ponto de vista, né? Não estava acontecendo do meu ponto de vista, da maneira que eu quis. E aí, de repente, eles noivam e casam no papel assim. Porque Deus começa uma obra e às vezes eu e você já quer que a coisa ande de acordo com a minha visão e a sua visão. E às vezes a coisa não está andando bem como eu achei que iria andar. Entendeu? Às vezes não está andando da maneira que você queria, mas vai pegar o embalo e vai chegar lá. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Então Deus está trabalhando, está operando na sua vida. Deus está te abençoando. Deus está trabalhando e às vezes você está reparando apenas nas dificuldades. Repare para a palavra de Jesus, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida. Deixe, por favor, o like positivo aí, porque ajuda esse canal a crescer. E se você puder fazer um comentário, também ajuda esse canal a crescer. Toda vez as pessoas costumam falar, olha, fala aí que para poder dar legalidade à palavra, para poder a palavra se cumprir. Não, a palavra se cumprir. Não precisa você comentar aqui, não. Você pode dar um amém aí. Só no seu coração mesmo ela se cumpre. Mas é porque quando você comenta aqui, você diz amém, um glória a Deus, ou pede uma oração. Quando você
comenta aqui embaixo do vídeo, ajuda o YouTube, começa a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, quando as pessoas começam a interagir. Então eu não quero lançar isso para você dizer, não, para poder se cumprir, comenta aí. Não, eu estou pedindo seu comentário porque vai ajudar o canal. Eu tenho que ser bem direto com você, eu gosto de ser bem verdadeiro. Que se você comentar aí, pelo menos um amém, qualquer coisa que você colocar aí no comentário, ajuda o canal. Que Deus abençoe sua vida. Se você puder compartilhar, eu agradeço também, porque ajuda o crescimento do canal. E esse canal crescendo, nós vamos estar ajudando outras pessoas. E não só isso. Temos que ser bem positivo também. Se o canal crescer, eu também serei ajudado. Porque o YouTube ajuda as pessoas quando o canal cresce. Eu também serei ajudado, eu vou estar ajudando outras pessoas e também minha família vai estar sendo ajudada pelo canal. Então, mas se você compartilhar essa mensagem que Deus falou com você, pode chegar em outra pessoa, mesmo que não se inscreva no canal, mas pode chegar em outra pessoa e Deus falar com alguém e ajudar aquela pessoa a andar sobre essas águas que está afrontando ela. E pode ajudar aquela pessoa a chegar mais longe, entrar no barco com Jesus feliz e vencer. Fica na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.